Nosso assunto hoje é esse dia seguinte da aprovação do projeto de remuneração dos professores. A oposição tentou por quase 13 horas impedir que a matéria fosse aprovada. Mas na noite dessa quarta-feira, o projeto passou com 51 votos a favor e 20 contrários. Conversa conosco pela oposição o deputado Pompílio Canavês, líder da minoria. Bem-vindo, deputado. Obrigado, eu fico feliz. Deputado, ficou um clima tenso na casa com esse embate que ocorreu? Sim, sem dúvida. Ficou aí e eu quero até dizer que não foram apenas quase 13 horas, não, isso de plenário. Porque foram muitas horas. A minha referência era a obstrução, na verdade. Mesmo antes do início da sessão do plenário, no dia anterior, nós tentamos o tempo todo sensibilizar o governo que a proposta não podia ter sido enviada daquela maneira como foi. Tentamos sensibilizar também a mesa diretora, os partidos de apoio ao governo, que daquela forma como estava sendo feita não seria bom, que, claro, o governo tem número para poder aprovar qualquer coisa que queira aqui, como aconteceu na noite da quarta-feira, mas que não é bom. Por isso o clima tenso, por isso essa ressaca, né? Uma grande ressaca. Os deputados aprovaram um projeto que eles não tiveram sequer oportunidade, a chance de folhear, de ler. Não passou pela Comissão de Educação. Os deputados foram chamados pelo... Eu sei que os deputados da base participaram de um encontro com o governador, mas os deputados da oposição não participaram desse encontro antes do projeto ser enviado. Olha, eu participei da comissão tripartite que procurou negociar e deu fim à greve. Quando a greve chegou no seu final, nós procuramos o governador e propusemos a estratégia para poder pôr fim à greve. Todos se lembram que a casa estava ocupada, o plenário tinha lá grevistas que inclusive estavam acorrentados, havia uma greve de fome no saguão da Assembleia, havia uma radicalização do movimento e nós então conseguimos um acordo assinado pelo secretário Danilo de Castro e por diversos parlamentares da casa, um pré-acordo para pôr fim à greve, para negociar a aplicação do piso, escalonada de 2012 a 2015. 40 dias de Eu participei de todas as reuniões e, no final, nós fomos surpreendidos com a retirada do sindicato da negociação e também que o governador anunciaria na segunda-feira... Como retirado? O sindicato se retirou? Não, o governo passou a não chamar mais o sindicato para a mesa de negociações. Esse foi o primeiro erro. Por falta absoluta de capacidade de negociar. O governo precisa aprender a negociar. Afinal de contas, o Sindiúti representa 400 mil trabalhadores. Há uma dificuldade. Eu fui sindicalista, fui presidente do Sindicato dos Bancários, e realmente tem conflito, mas é preciso negociar. E claro que na mesa de negociações, os conflitos aparecem. É preciso ter habilidade de negociar, porque faltou isso. Os 8 parlamentares que compuseram a comissão eram a garantia de que poderia haver um clima de negociação melhor. No entanto, o desgaste foi acumulando e, por final, o governo passou a conversar apenas com a comissão e não chamando o sindicato. O governo acusa o Sindiúti, por outro lado, de radicalizar de estar, inclusive, fazendo a motivação ser política. Mas é estranho, porque o que não é político, né? Não vou entrar nisso, mas um sindicato... Política eleitoral. Política eleitoral. Mas não tem de atingir o governo... Não tem isso. Olha, eu participei... A médio e longo prazo eleitoralmente. Deixa eu dizer, eu participei da negociação o tempo todo. Todos os números que o governo alegou durante todo o processo, nós cobrávamos, então demonstre os números, deixe-nos acompanhar, nós queremos ir à Secretaria de Planejamento, da Educação, queremos ver os números que vocês estão alegando, jamais esses números que eles alegam foram apresentados. E o sindicato queria expor o seu pensamento, dizer por que ele não concordava com a forma que estava sendo apresentada, e havia um acordo escrito, onde nós assinamos, a Assembleia assinou,
e o governo do Estado, através do secretário Danilo de Castro. Deixa eu ver se eu entendi. O que o senhor está dizendo, então, é que quando o governo diz que chegou nos limites das suas possibilidades financeiras para atender ao apresentar esse projeto, ele alega isso? Ele não disse isso. Ele não disse? Não. Ele podia ter chamado a comissão que negociou, aí que foi o erro. O procedimento, a forma foi equivocada. Mas quando podia apresentou o projeto, ele fez essa alegação. Quando apresentou o projeto, o governador anunciou, ele não apresentou? O governador anunciou na segunda-feira, junto com a secretária de Educação, junto com a secretária de Planejamento, anunciou simplesmente, não foi apresentado para ninguém. No outro dia, chamou os líderes da base governista para poder pedir a eles empenho na aprovação, mas não foi apresentado. Horas depois, o projeto chegou aqui. Chegou, em poucas horas nós tivemos aquele clima de tensão, um clima muito ruim. Começou de uma maneira muito ruim, porque as galerias foram fechadas, o cafezinho foi fechado, num precedente muito, muito ruim. Foi preciso convencer o presidente foi convencido, o presidente compreendeu, ficou sensibilizado e nós acabamos abrindo as galerias para que os professores pudessem acompanhar uma votação que tem a ver com a vida deles, para mudar a vida deles. Considerando aí essa discussão sobre o piso salarial, um argumento que deputados da base usaram é que esse problema que o governo de Minas enfrenta, governos petistas também estão enfrentando. Foi citado a Bahia, Rio Grande do Sul, que tem problemas para pagar o professorado, que faltam recursos para isso. E é verdade, e faltam mesmo, mas aqui em Minas nós tivemos uma oportunidade, aí que eu acho que é o grande problema. O governo do Estado perdeu uma excelente oportunidade para resgatar as carreiras da educação e a própria educação. O que nós propusemos durante o processo? Olha, se tem 2,1 bilhões, é isso que o governo disse que vai custar o subsídio? Se tem isso, vamos então tentar colocar esse recurso nas carreiras. E o resto, que não der para fazer agora, vamos negociar. Mas vamos negociar a longo prazo, um ano sentado negociando. O governo não conseguiu negociar com o sindicato. E a grande queixa é essa fórmula de subsídio. Sim, porque liquida com a carreira. Eu vou só exemplificar. O deputado recebe subsídio. O vereador recebe subsídio também. Se o deputado participar de 1, 2, 10 comissões, ele não ganhará mais por isso. Se ele fizer cursos, também não ganhará mais por isso. Uma professora ganhando subsídio é a mesma coisa. Se ela der aula numa sala especial ou numa sala regular, ela vai ganhar a mesma coisa. Se ela fizer um curso ou não, fazer um investimento pessoal, vai ganhar a mesma coisa. O que fez? Pegou todos os penduricados, mas o que está previsto em progressão, seja vertical ou horizontal na carreira, nesse novo modelo, não compensaria essas perdas? Não compensaria porque a carreira fica estagnada. No primeiro momento, no primeiro contra-cheque, pode até ter-se a ilusão que ganhou-se. Mas ao pegar todas as vantagens e virar tudo uma só remuneração, no futuro, bem próximo, isso vai provar que não vai dar certo. O deputado Antônio Júlio fez um exercício, pegou diversos contra-cheques e tentou aplicar o subsídio do governo. Ele viu que não consegue. Olha, uma jornalista me disse... O governo está apostando que no início do ano, quando os professores virem os contra-cheques... Olha, essa forma de remuneração que foi mudada... O senhor acha que pode ter greve no início do ano? Eu não sei, é muito difícil de mobilizar, foi uma greve muito longa, eu fui sindicalista, sei que não é fácil mobilizar, mas que restou uma grande insatisfação, uma frustração com a forma, com o procedimento, sem dúvida. Eu creio que ontem, na quarta-feira, durante a sessão, os professores do Estado inteiro estavam de olho na TV Assembleia, acompanhando atentamente, querendo ouvir os parlamentares do governo que não falaram uma vez. Nenhum parlamentar do governo usou o microfone. Seria bom para colocar o contraditório, para defender o projeto. Ninguém, a não ser o relator do projeto, que acabou fazendo a leitura do projeto. Então, eu acho até que esse projeto podia ser esse projeto, mas se tivesse sido debatido
com a Assembleia. Se tivesse sido apresentado para o sindicato, não foi apresentado para os professores, viu? Esse projeto... O senhor está dizendo que o problema não é a fórmula, mas a forma? O procedimento, a forma. Não é a fórmula, então, que não o apresentado projeto para o sindicato, contempla? não apresentado para o sindicato, não foi apresentado para os professores. Eles foram surpreendidos com a leitura do projeto na casa. Está errado o procedimento, está errado o processo. Olha, a casa também, do jeito que aconteceu, por que o clima ficou ruim, tenso, como você disse aqui no início? Porque a casa também ficou numa situação muito complicada. Eu até brinquei, se tivesse daqueles programas de TV que chega e pergunta para os parlamentares na hora o que significa aquele projeto, nenhum deputado, nenhum conseguiria explicar o que votou na quarta-feira. Você acha que fica desgaste para o governo? Fica desgaste. Eu acho até que tem... Para a Assembleia? Para a Assembleia, para o governo, e revela também uma divisão no governo. Eu senti que uma parte do governo queria negociar e uma parte não queria negociar. A minha impressão é que esse projeto não saiu da Secretaria da Educação. Ele saiu da Secretaria do Planejamento. Teria que ter sido discutido pelos técnicos da educação, com o olho na educação e não do jeito que foi. A secretária Renata Vilhena é que está dando as entrevistas explicando o projeto todo. Olha, cabe algum tipo de recurso? Considerando que sim, vai haver uma mudança, o Sindiúti, é uma lei aprovada, não? Sim, o Sindiúti entrou com um liminar no STF, dizendo, cobrando que subsídio não é piso, questionando a forma como foi feita. Aí depende do judiciário. Mas a coisa que eu lamento, que eu penso, é que foi perdida uma oportunidade de pensar não no governo, mas no Estado, de repensar a nossa educação. Havia a Assembleia, os parlamentares que estavam representados ali, 4 parlamentares de oposição e 4 parlamentares de situação, todos no mesmo sentido, todos querendo resolver. E nós perdemos essa oportunidade, que é muito difícil agora de qualquer parlamentar querer participar de alguma comissão. Como que participa de uma comissão que no final das contas não é levada em consideração, não é ouvida? Eu acho que esse foi o erro, foi o procedimento. Não precisava nem ter a greve, depois a greve se arrastou indefinidamente, depois o procedimento na negociação não foi bom, depois o final então aí que foi terrível. Manda um projeto com poucas horas para que a casa tenha o constrangimento de aprovar um projeto que não leu, que não sabe do que se trata, nós aprovamos, está aprovado, agora é lei. O governo aposta que os professores ficarão felizes e satisfeitos que estarão resolvidos os problemas. Nós pensamos o contrário. Achamos que, não no início do ano, mas no ano que vem, sem dúvida, vai ter novamente mobilização dos professores e provavelmente nova greve. Com custo eleitoral? Eu acredito que com o custo eleitoral. Com custo eleitoral, porque pode ser que muita gente diz que professor não elege, mas ele pode prejudicar. Claro que pode. Todos os 853 municípios têm professores que assistiram, vivenciaram, sofreram com esse processo e temos eleições logo no ano que vem. Vamos ver. Eu acho que vamos ter complicações e influência muito grande na eleição do ano que vem. E em 2014 também. Bom, quem viver verá, né, deputado? Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Pompílio Canavês, do PT, que é líder da minoria. O nosso assunto foi o projeto recém-aprovado de política remuneratória dos professores. No próximo bloco, o deputado Bonifácio Mourão, pelo governo, fala sobre a aprovação do projeto.